Amém. Graças a Deus. Queria te convidar a lermos o texto que está em Mateus capítulo 25, dando sequência à nossa série de mensagens. A partir do verso de número 1, nós estamos fazendo uma série, já estamos chegando ao fim dela, viu, irmãos? É a série Mentoria do Reino, Treinamento para Novos Semeadores, baseada nas parábolas de Jesus, só no Evangelho de Mateus. Uma série maravilhosa. Não solta meu tempo da pregação ainda não, que eu tenho um recado para dar. E falando disso, eu queria recomendar aos irmãos a nossa playlist do YouTube, tá, irmãos? Pode não parecer, mas a nossa transmissão aqui é muito boa, graças a Deus. Um áudio muito limpo, um vídeo muito legal. Então, irmãos, a gente tem mensagens ali gravadas, armazenadas ali. Talvez, claro, não sirva para você. Você já ouviu o sermão aqui, você não vai ouvir ele de novo. Mas você, com certeza, pode abençoar a vida de alguém compartilhando esse material. Eu mesmo, quando não posso vir, às vezes estou de trabalho, não posso vir. Por exemplo, de manhã, não vi, não assisti. Assim que lançar lá, eu vou assistir a pregação. Irmãos, nós somos abençoados. Às vezes a gente está dentro de casa, procurando, garimpando na internet, que não é uma coisa fácil, procurando uma pregação boa para assistir, alguma coisa boa para ver, e não tem. E você tem, graças a Deus. Você tem várias playlists ali, várias séries de mensagens, e com certeza essa aqui também, que vai ser uma série de mensagem abençoada, que vai ficar gravada ali. É um trabalho, irmãos, árduo, tá? Não é fácil manter aquele projeto ali. São alguns irmãos aqui da igreja que se empenham fazendo isso, então a gente precisa valorizar isso. E não sei se você sabe, mas algumas famílias que aqui estão, irmãos, chegaram por causa das redes sociais, porque vem a pregação, porque escutam um corte, porque vão para o Instagram, enfim, e isso vai captando as pessoas. Então é uma boa ferramenta e nos ajude também a usar essa ferramenta em prol do Evangelho de Jesus. Amém? Agora pode soltar meu tempo, viu? O pastor gosta de falar. Mas vamos lá, Mateus 25. A gente vai ver essa palavra maravilhosa, esse texto maravilhoso, que é o texto das 10 virgens, a famosa parábola das 10 virgens. O tema que a gente vai pensar se chama Os Desafios de Quem Espera. Um tema muito simples, a gente vai ver isso a partir de agora. Vamos ler o texto todo, bem pequeno, vai até o verso 13. Diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Que o Senhor nos use, fale através de nós. Bom, como eu disse, a gente está chegando ao fim dessa série. E só para recapitular e te situar dentro do tempo e do espaço, essa, irmãos, é a segunda parábola de um grupo de 3 parábolas que Jesus vai dizer e falar e pregar para o povo depois de ter pregado o seu famoso sermão escatológico. Aquele sermão onde Jesus responde a pergunta dos discípulos, falando sobre os sinais da sua vinda. E quando ele está no finalzinho desse sermão, ele encerra esse sermão com um argumento. Esse argumento que é o que você precisa se agarrar a ele, que inclusive é o último verso que a gente leu agora. Que o dia e a hora ninguém sabe. Mas no finalzinho do 24, ele acrescenta uma coisa aqui. E ele diz assim, lá no verso 43 e 44, ele diz assim: mas entendam isso,
Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O argumento é muito simples. Se o dono da casa, o chefe da casa, o pai ali, enfim, o protetor, soubesse que horas o ladrão viria, ele se prepararia. E Jesus está dizendo, é exatamente isso. Vocês não sabem a hora, mas vocês devem estar preparados o tempo todo. Eu acredito, irmãos, que por causa desse argumento, Jesus conta 3 parábolas para reforçar isso aqui. A gente viu semana passada a parábola do servo bom e do servo mau. Falando sobre isso, hoje a gente vai ver as 10 virgens e depois a parábola dos talentos. E só para você entender como que a nossa parábola se encaixa, eu vou fazer aqui uma rápida comparação entre essas 3 parábolas, a título de introdução. Sem querer dar muito spoiler aí para a última parábola, né, para a gente não entrar na outra, mas é importante a gente comparar essas 3 parábolas. Afinal, Jesus está contando 3 parábolas pelo mesmo assunto. Ok? A primeira semelhança entre elas está na demora do noivo. Não se engane, irmãos. Jesus não enganou ninguém. Jesus não ensinou que ele voltaria imediatamente, mas que ele voltaria de forma iminente. A gente já vai explicar esse negócio aí. Ou seja, nas 3 parábolas, ou o Senhor demora, ou no caso aqui o noivo demora. Está escrito isso. Mas nas 3 parábolas também há uma chegada repentina. O Senhor ou o noivo chega no momento em que ninguém está aguardando. Aqui ele chega à meia-noite, nas outras simplesmente ele chega muito tempo depois. Terceiro, a recompensa para os fiéis nas 2 parábolas. Na primeira parábola é dito bem-aventurado, na segunda, elas entram com ele no banquete nupcial e na última, o servo bom é chamado de servo bom e fiel. Venha e entre e participe da alegria do seu Senhor. Mas há uma quarta ainda semelhança que é juízo para os infiéis. Nas 3 parábolas tem juízo. Na primeira, o servo mau vai para um lugar de choro e ranger de dentes. Na segunda, elas ficam com porta na cara e estão do lado de fora e não são reconhecidos pelo noivo, o que é muito ruim. E na última, o servo mau é lançado nas trevas exteriores, também onde há choro e ranger de dentes. Juntando as 3 parábolas, irmãos, a gente tem pelo menos 2 informações aqui importantíssimas, que eu quero começar aqui passando para você gravar. A primeira é que em todas elas há 2 grupos de pessoas. Seja dos talentos, seja as 10 virgens, seja servo bom e mau. Há 2 grupos de pessoas. No nosso está muito bem definido, mas há 2 tipos de pessoas que esperam pela vinda do nosso Senhor Jesus. Mas, em segundo lugar, as 3 parábolas, irmãos, têm um tom de seriedade. E eu queria passar esse tom para você. É claro que o texto não salta o tom, mas o contexto tem tom. E o tom aqui é seriedade pura. Por quê? Porque a alternativa é sempre condenatória. A alternativa de não entrar na festa nupcial é não ser reconhecida pelo noivo. A alternativa de não ser chamado de servo bom e fiel é ser lançado nas trevas exteriores. Então, inicialmente, irmãos, a gente já começa levando escatologia a sério. Eu tenho dito isso e repito, escatologia não é um acessório da teologia e da vida cristã. Escatologia é coisa séria. Literalmente, se você esperar errado, você vai para o lugar errado. É isso. É sobre o estilo de vida de quem espera Jesus voltar. Não é só, sim, pastor, eu creio que ele vai voltar, eu espero, mas como você espera? É sobre isso que essas 3 parábolas estão falando. Claro que de maneira diferente. Mas, irmãos, para a gente fechar aqui nossa longa introdução, eu acredito que a parábola das 10 virgens, dentro dessas 3 parábolas, é a pior de todas. Pelo simples motivo, eu disse, há 2 grupos aqui, e sempre é um grupo bom e um grupo mau. Mas se você botar as 3 em paralelo, você vai perceber uma coisa interessante. Que na primeira e na última parábola, o servo mau é facilmente identificado. Primeiro que, na primeira parábola, o servo mau bate nos conservos. O texto fala que ele come e bebe com os beberrões. Você olharia esse sujeito na rua e você diria, não é um servo bom. Na última parábola, ele pega o talento em terra, esconde, e tem uma interpretação muito ruim do seu senhor.
como se ele fosse uma espécie de usurpador. Então você olharia para essa pessoa e você diria, aí está um servo mau. Agora, na nossa parábola, se a gente visse a procissão das 10 virgens, quem diria quem eram as prudentes e quem eram as insensatas antes da meia-noite? Quem vai falar? Todas são iguaizinhas. Todas são virgens. Todas estão com o mesmo vestido. Todas têm azeite. Todas têm lamparina. Todas estão na procissão esperando pelo noivo. Todas dormem. Todas são acordadas. Mas nem todas entram no banquete nupcial. Então, irmãos, eu queria começar com esse tom de seriedade, que esperar Jesus errado pode levar a gente para o lugar errado. Mas, em segundo lugar, irmãos, essa parábola, ela é séria demais. A gente vai perceber a diferença entre elas já já. Mas eu queria que você começasse com esse tom de seriedade. Bom, a gente vai ver aqui, então, alguns desafios seríssimos na vida de quem espera o Senhor voltar. Tem alguém aqui que está esperando Jesus voltar? Diz amém. Glória a Deus. Então, esse sermão é para você, viu? Bom, primeiro desafio, então, me acompanhe, versos do 1 ao 4. Se chama começar bem. A gente acabou de ler, irmãos, que Jesus compara mais uma vez o reino dos céus a uma festa de casamento. Há pelo menos uma diferença aqui das outras vezes, porque comparar o reino a um casamento é sempre muito bom. Casamento é sinônimo de alegria, de festa, bebida, comida, enfim, e tudo aquilo que há de bom num casamento. De compromisso, de aliança, é maravilhoso. Só que aqui é uma diferença importante, você não pode confundir a coisa. Aqui nós não somos a noiva. Aqui nós somos as virgens. Algo parecido com damas de honra, amigas da noiva. Aquelas que vão seguir na procissão com a noiva para encontrar o noivo. Mas fica tranquilo, isso aqui também significa igreja. Não tem problema nenhum aqui, não há confusão para a gente. Jesus só está usando, dentro de uma metáfora conhecida, elementos diferentes. Mas Jesus é muito didático, é fácil entender, ok? Mas para a gente compreender melhor essa parábola, você tem que entender como é que funciona o casamento judaico, pelo menos naquele período. O casamento judaico, eu explico rápido para você, tem 5 passos, pelo menos. O primeiro passo a gente chama de Kiddushin, que é o que a gente conhece como noivado. Só que o Kiddushin é diferente do nosso. O Kiddushin ele é marcado por uma outra palavra chamada Ketubá, que é nada mais nada menos do que pagar o dote pela moça. Os pais de meninas aí digam amém. Bom costume, né? O noivo ia então lá na casa dos pais e para ele fazer o Kiddushin ele tinha que pagar o Ketubá. Presta atenção nisso, irmão. Tem que pagar o quê? O preço. Para você então noivar. Ali você sela um contrato, um compromisso. Ponto. Agora, olha o que acontece. Acontece o terceiro ato do casamento, que é o que eles chamam de halal livnot beit leishto. É isso mesmo, é uma frase. Não é uma palavra, é uma frase. Os rabinos chamavam, lá no século I, com essa frase. Sabe o que significa essa frase? E foi preparar uma casa para sua mulher. Você vai entender já o que significa isso. E foi preparar uma casa para sua mulher. No momento em que o noivo selava o compromisso, literalmente ele saía dali e ia construir a casa. Ou ele ia, enfim, reformar a casa, ou ele ia fazer um puxadinho, não sei como é que era. Mas ele ia, então, preparar a casa, o lugar onde eles iam morar. E aí, a gente não sabia quanto tempo isso demorava, 1 semana, 1 mês, 1 ano. A gente não sabe. Mas o que elas sabiam é, o noivo vai voltar a qualquer momento, e quando ele voltar, a casa está pronta. Entende isso? Então, a casa pronta, ele volta. Aí aqui tem uma coisa interessante, que é o Nissuim, que é a procissão do noivo. Nesse passo, o noivo não chega na casa da noiva. Ele vai a meio caminho. Quando ele está a meio caminho da casa da noiva, ele manda um mensageiro. O mensageiro corre, chega lá e grita, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Nessa hora que a noiva e suas amigas pegam as lamparinas, geralmente essa cerimônia era à noite, por isso as lamparinas, para iluminar, ficar bonito, mas também para iluminar mesmo a escuridão. E elas iam numa procissão ao encontro do noivo. E aquele encontro maravilhoso acontecia. O noivo e seus amigos, a noiva e suas amigas, e eles então se encontravam no meio do caminho, para então entrarem no banquete nupcial. Veja, irmãos, esses são os 5 passos do casamento. Deu para entender, né? Bem fácil. Então, diferente do nosso casamento, não é o noivo que espera pela noiva, é a noiva que espera pelo
Noivo. Você que é crente já está ligando os pontos aí, né? Eu já estou arrepiado só falando esse negócio aqui. Não é isso, irmãos? É isso que a gente está fazendo. Benção pura. Bom, mas o nosso texto, inicialmente, ele já dá para a gente aquilo que eu disse. Ele já separa os dois grupos, ok? Se você ler nas primeiras linhas, no verso 2 já é dito, 5 eram insensatas e 5 prudentes. E já nas primeiras linhas já é dito, lembra que eu disse aqui no início? Elas são semelhantes, pelo menos visualmente falando, é tudo igual. Mas o texto já dá para a gente. Antes do fato acontecer, ele já indica. Por que elas são diferentes? Por que umas são prudentes, outras insensatas? Ou insensatas e prudentes? Por quê? Porque umas têm vasilha com óleo reserva e outras não. Não é isso? Bom, irmãos, isso aqui já chama a atenção da gente para o primeiro conselho, ou para o primeiro desafio daqueles que esperam. E o primeiro desafio de quem espera é começar bem. E quando você vai começar qualquer coisa, seja uma jornada, seja um treinamento para uma maratona, seja a vida cristã, principalmente falando, você precisa ter a certeza de que você tem tudo o que você precisa para essa jornada. E é isso que significa começar bem. Porque o que a gente vai ver, antes de eu dizer para você o que é o azeite, eu sei que você veio aqui só para isso. Pastor, o que é o azeite? Porque se eu descobrir o que é o azeite, eu vou encher todo dia a minha vida desse azeite, né? Já já a gente vai chegar lá. Mas eu não vou falar isso agora, deixa para mais tarde. Mas antes de você saber o que é esse diferencial, você precisa saber que você tem que ter tudo que você precisa para começar bem. Porque, irmão, de fato, não é tanto sobre começar, mas sobre terminar a jornada. Só que tem uma coisa que as pessoas não falam para a gente. Que os nossos começos já indicam onde ou como as coisas se darão. Já viu aquela frase, começa errado, geralmente termina errado. A não ser que Jesus entre e mude o quadro. Mas se não entrar, irmãos, vai terminar errado. E aqui é exatamente o que a gente vê, pelo menos de forma muito superficial ainda. Escute isso, irmãos. A começo de conversa. Ter candeia não é o suficiente. Tem que estar queimando. E tem que estar acesa. Porque se não está acesa, a candeia não serve para nada. Então veja, se o noivo vem rápido, está tudo bem. As 10 recebem ele, as 10 entram na festa, a gente não saberia dessa história, dessa parábola. Não tinha nem parábola para contar. Mas se o noivo demora, para que levar óleo reserva? Porque o noivo pode demorar. Só que aqui é um elemento importante que você precisa entender. Levar coisas reservas, irmão, significa levar um peso sobressalente. Significa desconforto. Não é isso? Quando você sai para uma missão, você vai para qualquer lugar. Eu vou usar o exemplo de casa, né? No quartel, não gosto muito de usar exemplo de quartel, mas no quartel a gente tem uma frase lá que às vezes funciona. E a frase é essa: cada um carrega o seu conforto. Não é isso aí? Hã? E aí o camarada fala assim, geralmente o mais novo, né? Ele fala assim, não, eu não vou carregar isso, é muito pesado. Eu não vou carregar aquilo, é muito pesado. Só a mochila pesa 15 quilos. Fora o peso do outro material. Mas, enfim, você vai carregar o seu conforto, porque depois de 3, 4 dias no meio do mato, você vai dar valor a cada item que você colocou dentro da mochila. Entende isso, irmãos? Eu não sei se teve um debate entre elas. Eu não sei se as 5 olharam para as outras e falaram assim, pô, mas para que levar uma vasilha desse tamanho? Na candeia não já está cheio de óleo? Esse óleo aqui dura tantas horas, não precisa disso. E elas, não, nós somos prevenidas. Mas e se o noivo demorar? Não, ele não vai demorar, mas e se demorar? A gente vai levar isso aqui sobre essa lente. Então, irmãos, só para fechar, para a gente começar bem, a gente tem que vencer 3 coisas aqui. A empolgação, a superficialidade e a negligência, que geralmente estão atreladas ao começo das coisas, não é isso? A gente já começa empolgadinho. Só que empolgação é igual abrir uma Coca KS, para fazer propaganda aqui, né? É bom demais, não é? Vou falar quem gosta de dizer amém, não, porque é heresia. Mas é bom, não é, irmãos? Mas tu já reparou uma coisa? Que depois de aberta não dá para fechar? Sim ou não? Isso é empolgação, irmãos. Sai o gás todo, você tem que tomar de uma vez só. Empolgação. E não é sobre isso. Não é sobre estarmos empolgados.
Vamos começar a jornada. Me converti agora. Aceitei a Jesus. Me tornei novo membro de Juscelino. E está tudo muito bem. A gente começa muito empolgado. Passa 2, 3 semanas, a pessoa some da igreja. Por quê? Era empolgação. A gente não precisa de empolgação, a gente precisa de motivação. Mas tem um segundo elemento, que é a superficialidade. A gente pensa em conforto, a gente pensa em bem-estar, e a gente não pensa naquelas coisas que realmente são importantes para que a gente comece bem. E, por último, a negligência. A gente deixa as coisas mais importantes de fora. E, às vezes, a gente leva coisas inúteis e desnecessárias com a gente. Bom, infelizmente é isso, irmãos. O primeiro desafio é começar bem. Mas vamos seguir. O segundo. Verso de número 5, parte A. O texto diz, então, o noivo demorou a chegar. O noivo demorou a chegar. O segundo desafio é a demora do noivo. Eu disse para você que nas 3 parábolas, o noivo demora. E eu também já disse, irmãos, que não há nenhuma incoerência aqui. Porque por mais que o tom de Jesus tenha sido um tom de urgência, e sempre foi e sempre será, sempre que a gente fala da volta de Jesus, a gente fala com um tom de urgência. Por quê? Porque ele pode voltar a qualquer minuto. Só que isso não é volta imediata, isso é volta iminente. Porque todos os sinais, a lista de sinais que ele deu, se cumpririam ainda naquela geração. Então, para aquela geração, eles tinham sim que esperar algumas coisas, mas foi muito bem pregado aqui na igreja. Que aqueles sinais não eram identificadores temporais. Eram identificadores existenciais, ou seja, quando você vê um sinal desse na televisão, quando você vê guerras, rumores de guerra, pestes, como a gente viu agora a pandemia, não é para você dizer, Jesus vai voltar agora. Não é isso, irmãos. É para você dizer assim, tá vendo? É verdade o que ele falou. Tá vendo? A volta dele é uma realidade. Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 40 anos. Mas o que é importante não é saber o exato momento que ele volta, mas é saber se eu estou preparado, se caso ele voltar agora. É sobre isso que ele falou o tempo todo. A minha volta é iminente. A iminência, irmãos, prepara cada geração com uma expectativa real e urgente na sua volta. Calvino disse algo muito parecido com isso. Ele disse, Cristo tarda para que se revele quem é vigilante de coração. Percebe que se o... Já ia falar Jesus, ó. Mas se o noivo volta antes da meia-noite, as 10 virgens entram. Mas se o noivo volta depois da meia-noite, só 5 entram. Entende isso, irmãos? Então há pelo menos 2 motivos por que Jesus demora tanto voltar. E você deve se perguntar isso. Por que demora tanto? Tem 2000 anos, né? Ou alguma coisa assim, que a igreja está pregando. Jesus vai voltar, e ele não volta. Há 2 motivos, irmãos. Porque ele está esperando com paciência a conversão de todos os eleitos. O primeiro motivo é esse, mas o segundo motivo é para testar a fé e a perseverança de vocês, para separar aquilo que não dá para ser separado a olhos nus, porque é isso que a espera vai fazer. Veja, irmãos, um texto que diz isso, exatamente isso naquele tempo, 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Pedro escreve sobre homens que também aguardavam a vinda de Jesus, mas veja o que eles diziam. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão enganadores, escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eu não preciso falar muito aqui do argumento de Pedro, o argumento dele é maravilhoso. E ele vai contra-argumentar isso aqui, enfim. Mas eu só quero que você note o seguinte. 30 e pouquinhos anos depois de Jesus dizer que ele vai voltar, já tinha camarada zombando, escarnecendo. O que aconteceu com a volta mesmo? Ele não falou que não ia passar essa geração? A geração está morrendo aí, todo mundo aí, ó. A geração dura 40 anos, um pouquinho mais. Já está todo mundo indo embora. Cadê? Jesus voltou? Não. Tudo está do jeito que está desde o início da criação. Pedro vai desconstruir esse argumento de forma muito fácil, mas eu quero que você entenda isso, irmão. Esperar cansa. A demora, às vezes, nos vence pelo cansaço. E a gente está esperando. E aí a gente está se perguntando no coração, cadê Jesus?
A gente vê o aumento da maldade, a gente vê o esfriamento do amor, a gente vê todos os sinais aí fora. Mas a pergunta é, como que nós estamos nos preparando para tudo isso? Essa ainda é a pergunta. Veja, a demora dele é uma realidade para nós. Mas o terceiro desafio, irmãos, é o sono da espera. Me acompanhe, versos 5 e 6. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Verso 6, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, se o noivo demora, e se existe esse elemento de espera e de demora, é consequência natural, irmãos, que haja um sono. O sono da espera. E se tem uma coisa que a gente tem dificuldade é de esperar. E a gente espera qualquer coisa, a gente já cai no sono. Tem gente dormindo aqui dentro da igreja, nesse exato momento. Terrível isso, espírito maligno aí do cansaço. Né? Terrível isso. Mas enfim, e aí tem o sono da espera. Mas vamos lá. O problema não é o sono em si, voltando para cá. O problema não é o sono em si. Ok? Algumas pessoas, infelizmente, interpretaram errado esse ponto. Porque eles vão dizer, tá vendo? Cansaram tanto de esperar que dormiram. Mas calma, irmãos, os prudentes estão dormindo também. Então você não pode botar no mesmo pacote prudente e insensata. Tem que interpretar o texto certo. Eu concordo sim, irmãos, que o sono ele pode ter dois viés aqui. E sim, há dois tipos de sono. Existe, eu já ensinei isso para a igreja, mas repito, existe o sono da negligência, mas eu acabei de dizer aqui na apresentação do Gabriel, existe o sono da paz. Ok? E qual é a diferença aqui? Veja, estamos perto da meia-noite, elas vão fazer o quê? Descansar. E no seu imaginário, não imagina que elas estão no meio da rua dormindo não, viu? Provavelmente elas estão na casa da mãe da noiva, né? Esperando o noivo, esperando o mensageiro, e aí elas dormiram, descansaram, ok? E aqui, irmãos, veja, o que é o sono da paz? É o sono daqueles que começaram bem. Entende isso? Daqueles que saíram de casa preparados, levando tudo o que era necessário para cumprir a jornada até o final. Fizeram tudo o que tinha que ser feito? Não é isso? Compraram óleo, colocaram na vasilha, tem azeite reserva, então você pode dormir, meu irmão. Descansa tranquilo. Lembra? Porque aos seus amados ele dá, inclusive enquanto dormem. Mas existe o sono da negligência, irmãos. Quando você vai dormir a cabeça no travesseiro, sabendo que você tem que fazer um monte de coisas. Ou quando você pensa assim, vou tirar aquele cochilo da tarde, não vai? Irmão, cochilo da tarde é privilégio para os aposentados. Para quem está na correria, estudando, trabalhando, ei, não durma! Acorde, irmãos. Aqui fica um conselho para você. Acordar cedo, de manhã cedo, é a chave do sucesso profissional. Tem gente dormindo querendo ter sucesso. Não vai. Hein? Isso aí até os coaches sabem. Mas é verdade, irmãos. Entende isso? Esse sono se chama o sono da negligência. Quando você deita sabendo que tem um monte de coisa para fazer. Sono da negligência. E aí, irmãos, dentro desses dois tipos de sono, eu tenho que perguntar para você, que tipo de sono você está dormindo? Eu disse no início, nós também estamos esperando pelo noivo. Nós estamos na mesma posição ainda das 10 virgens. A meia-noite não chegou. Estamos antes de lá. Mas a pergunta é, temos tudo o que precisamos? Será que já lemos a Bíblia hoje? Será que já oramos ao Senhor? Será que já nos encontramos pessoalmente e intencionalmente com Ele? Será que já ensinamos os nossos dentro de casa? Será que já acendemos a nossa candeia e colocamos ela no alto da estante da nossa casa? Se você fez isso, irmãos, deita a tua cabeça no travesseiro tranquilo e entrega todo o restante ao Senhor, porque Ele vai cuidar. Esse é o sono da paz, o sono merecido que você precisa. Mas, ei, se você não está conseguindo fazer essas coisas, peça ao Senhor, não peça tempo, peça vergonha na cara. Porque tempo Ele já te deu. Faça o que tem que fazer e então durma. Amém? Bom, quarto desafio, verso 7 ao 9. Aí sim, irmão, a gente chega na parte preferida, né? O azeite reserva. O quarto desafio é ter azeite reserva, se não tiver, não dá para entrar. Veja, então todas as virgens acordaram com aquele grito, prepararam suas candeias,
As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que haja o suficiente para nós. Ou melhor, não haja o suficiente para nós e para vocês. Vai lá comprar também, vai. É isso aí. É isso que acontece aqui. Bom, a gente tem que tocar nesse problema. O que significa o azeite, então? Aqui, irmãos, cuidado, porque há um erro de interpretação, a gente precisa limpar isso aqui. A parábola das 10 virgens não é difícil de interpretar. O problema é que ela tem algumas armadilhas de interpretação no meio do caminho e a gente é fisgado nelas. Porque, como eu disse, a gente quer saber o que é o azeite desesperadamente para a gente encher a nossa vasilha de azeite. Só que, veja, irmãos, nós estamos dentro de uma parábola e não dentro de uma alegoria. E a gente já explicou isso aqui, mas eu repito para você. Alegoria é quando a gente conta uma história onde cada elemento tem um significado específico. Parábola não é assim que funciona. Parábola é feita e pensada, é uma ilustração para entregar uma mensagem para você. Aquilo que a gente chama de a moral da história, não é? Qual é a moral da história? Parábola é para isso. Então não significa que em cada parábola de Jesus, cada coisinha ali vai ter um elemento específico, um nome específico. Se você ler alguns teólogos, você vai ver que cada coisa aqui tem um nome. E eles vão dando nome para tudo, e parece que as coisas vão fazendo sentido. Mas aí quando você junta tudo, a gente fica com dificuldade de interpretar. Então, para a gente não cair nisso, irmãos, a gente precisa seguir o conselho dos melhores teólogos que interpretam essa passagem, dizendo o seguinte, que a gente precisa interpretar esse elemento, ou essa parte no todo. Lembra? Desde o capítulo 24, Jesus vem falando de um tema. Ei, se preparem, estejam preparados. Não é sobre saber a hora e o dia que ele vai voltar, mas é sobre estar preparado, estar pronto. Estejam prontos, estejam preparados. Aí quando vem a parábola das 10 virgens, tem 2 grupos aqui. O nome do grupo já responde para a gente o que é o azeite. Um grupo de insensatas e outro grupo de prudentes. Logo, irmãos, o que é o azeite? Muito provavelmente o azeite é a prontidão dessas servas do Senhor. O azeite é a preparação pessoal daqueles que esperam pelo noivo. Lembra? Como você está se preparando. O que, pelo nosso texto, dá para ver, é intransferível. É por isso, irmãos, que as outras pedem, elas não podem dar. Não é porque elas são más. Não é porque elas não foram treinadas na escola da caridade. Não é isso. É porque tem coisa que não dá para transferir. Ei, escute isso. Eu posso orar por você, viu, meu irmão? E vou orar, e tenho orado. Eu posso jejuar por você. Eu posso orar por você nas madrugadas. E você pede oração e pastor ora. Pode ficar tranquilo. Sempre que eu escrever estou orando, estamos orando. Fica tranquilo. Mas veja, o que eu sinto ajoelhado em oração, ou sentado lá no meu escritório orando e chorando pela tua vida, você não vai sentir. Entende isso, irmãos? Entendeu ou não? É isso. É intransferível. Então, irmãos, muito provavelmente, a gente está falando de prontidão, de vigilância constante, de preparo pessoal, de tudo isso. Isso é o azeite reserva. Bom, aqui, irmãos, há um contraste poderoso entre uma fé perseverante e uma fé fingida. Eu disse inicialmente que se você olhasse essas virgens na rua, exteriormente, você se confundiria. Ou você acharia que todas elas são idênticas, iguais. Isso antes da meia-noite, né? Só depois da meia-noite a gente descobre que umas tinham e outras não tinham. E o que é isso, irmãos? Isso provavelmente elas não tinham uma fé perseverante. Uma fé que luta, que persevera, que mantém a chama acesa todos os dias. Elas não tinham isso. E veja, irmãos, esse é o segredo para a gente esperar pelo noivo. Esse é o segredo, e não tem outro segredo, é esse. Perseverar. Permanecer. Eu usei o exemplo do casal aqui e disse, eles estão aqui, eles permanecem. E você pode pensar assim, pastor, eu tenho 30, 40 anos de crente. E eu olho para trás da minha vida e eu tenho um monte de arrependimentos. Com certeza você tem, eu também tenho. Tem um monte de coisa que eu queria ter feito diferente. Tem um monte de coisa que eu não queria ter feito e tem um monte de coisa que eu queria ter feito. Não é isso? A gente tem um monte de arrependimentos na nossa vida, saudosistas, e a gente fica olhando para trás e pensando e remoendo isso tudo. Ok, isso faz parte da realidade humana. Mas uma coisa que você tem que pensar é, você permanece.
Você está aqui. E você provavelmente é produto também de toda essa confusão lá atrás. Deus está te moldando. Não é isso que o texto de Filipenses fala? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Não é isso? Bom, irmãos, perseverar. Mateus 24, se você voltar numa página, você vai ver. Jesus disse, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 2:10, no finalzinho, diz, ser fiel até a morte. E o quê? Dar-te a coroa da vida. A gente sabe os textos, não é isso? Está escrito? Mas, irmãos, João capítulo 15. Lembra de João capítulo 15? Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Permaneçam em mim e vocês darão muito fruto. A palavra permanecer aqui, irmãos, está no imperativo. O imperativo permaneçam em mim aparece 11 vezes em João 15. A palavra fruto aparece, se não me engano, 3 vezes ou 2 vezes. Mas há um diferencial aqui muito importante. Se você não aprendeu isso, grava isso e leva para a sua vida. A palavra fruto não aparece no imperativo, aparece no indicativo. Sabe o que significa isso? É que Jesus nunca mandou você frutificar. Ele mandou você permanecer. Permaneça em mim, ligado à videira, porque árvore bem alimentada não tem muito trabalho para gerar fruto. Entendeu? Se você permanecer em Cristo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar inclusive das quedas, caiu, se arrependa, chora, confesse, levante-se e continue a jornada, meu irmão. Mas você permanece em Cristo, entendeu isso? E aí, naturalmente, você vai dar muito fruto, porque no verso 5 ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está o segredo da vida cristã. E o segredo é começar bem? Sim, mas você tem que permanecer na caminhada. Amém? Bom, a gente chega então no quinto e último desafio, irmãos. A porta fechada. Versos 10 e 12, a gente viu que então elas saíram para comprar o óleo. Receberam o conselho das outras virgens e foram, naquela hora da madrugada, comprar, achar algum lugar, pegar emprestado, não sei o que elas fizeram. Conseguiram o óleo. O texto fala que elas voltam. E aí já estão lá no banquete nupcial, mas a porta está fechada. Elas gritam do lado de fora, Senhor, Senhor, nós chegamos, deixe-nos entrar. E ele diz aquela palavra tão pesada e tão triste para ela. Bom, irmãos, eu disse para você que a nossa parábola tinha um tom muito sério, inclusive triste. É assim que a parábola vai acabar. Perceba que a ênfase aqui, diferente das outras parábolas, não está no servo bom e fiel, que é congraçado pelo Senhor. Embora aqui as virgens prudentes já estão no banquete, ok. Mas a ênfase, o número de palavras aqui, recai sobre as insensatas. E termina de maneira triste. Termina com elas com porta fechada, lacrada. Lembra rapidamente a Arca de Noé, lembra? 120 anos construindo. Só quando começa a chuva o pessoal corre para a arca. A porta está fechada. E foi fechada pelo próprio Deus, pela ordem de Deus. Ninguém pode abrir. Elas estão do lado de fora. E aí, irmãos, já caminhando para o final, eu quero resumir tudo o que eu falei aqui com uma palavra só. Uma palavrinha. Eu disse que o azeite era o preparo pessoal. Mas, na minha opinião, o preparo pessoal tem um nome. E eu acho que a parábola acabou de dar esse nome para a gente. E eu queria que você prestasse muita atenção aqui no final. O nome se chama intimidade. Porque se a gente ficar falando de preparo pessoal, vocês estão preparados? Estão preparados? E a gente encerrar o sermão aqui, irmãos, a gente foi muito genérico. Você vai sair daqui sabendo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, porque o pastor falou que tem que fazer isso aí. Porque se não fizer, eu não entro no banquete. Não é só isso, viu? Tem que ter intimidade. E eu acredito que as últimas palavras dessa parábola dizem isso pra gente. Porque quando elas voltam, perceba como é que elas chamam o noivo. Senhor, Senhor. Da mesma forma como Jesus conta lá no Sermão do Monte, lembra? Senhor, Senhor, profetizamos, pregamos e tal. Essa repetição de 2 vezes a mesma coisa, o mesmo nome, o mesmo título, significa intimidade. O que as insensatas estão querendo dizer para o noivo é, nós conhecemos você. Entende isso?
Elas estão na porta dizendo, olha, nós conhecemos, abra a porta, deixa a gente entrar. Mas aí quando vem a voz lá de dentro, ele fala exatamente, ele responde exatamente o que elas queriam. E ele diz, olha, a verdade é que não as conheço. A palavra conheço aqui, irmãos, é gnosis, ou gnóstico. E ele está dizendo aqui, é um conhecimento íntimo, pessoal. É a mesma palavrinha que traduz o hebraico yadar, que significa relacionamento sexual. A gente está falando de uma intimidade. É isso aqui. Elas estão dizendo, eu conheço você, mas ele está lá de dentro dizendo assim, mas eu não conheço vocês. Entende isso, irmãos? O nome disso é intimidade. Então, por favor, grave essa frase. Só será reconhecido pelo noivo naquele grande dia. Aquele que comprou um pouco de azeite todos os dias no mercado da graça. Eu vou repetir isso para a sua vida, para a sua alma. Só será reconhecido pelo noivo aquele que comprou um pouquinho de azeite todos os dias no mercado da graça. E comprar azeite aqui, então, irmãos, é preparo pessoal. Mas como é que a gente faz esse preparo? Disciplinas espirituais. Buscando ao Senhor diariamente, em nossa casa, indo à igreja, na comunhão dos santos, sim. Ouvindo a pregação? Claro que sim. Vocês vão sair daqui hoje reabastecidos. Mas é diariamente. Porque todos os dias é uma batalha, é ou não é? Você sai do domingo lá em cima, né? Como eu gosto de brincar, chutando o diabo. Mas chega na segunda-feira, está tomando surra do capeta. Não é isso? Mas é isso, irmão. Domingo você é crente, na segunda-feira ninguém nem te conhece. Né? Domingo é glória a Deus, aleluia. Na segunda-feira, sai daqui, diabo. É tipo isso, irmão. Nem a gente se reconhece, porque é cada dia uma luta diária. Todos os dias. Por que a palavra diz lá em Lamentações? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas ela também tem que se renovar na sua vida. E isso só vai acontecer se você for no mercado da graça. E aqui, irmãos, está o grande diferencial delas. Lembra que eu disse? Elas dormem o sono da negligência. Por quê? Porque ao invés de ir comprar a reserva, elas preferiram dormir. Achando que tinha óleo suficiente, tinha luz suficiente. Talvez as outras falaram, olha, a gente vai descansar um pouco, mas por que vocês não aproveitam esse momento agora? Que a gente vai dormir e vocês vão lá comprar. E aí o que elas fazem? Elas dormem. E não é isso que nós fazemos. Irmãos, escute o que eu vou dizer para você do fundo do meu coração. Ou a gente não faz devocional, ou a gente faz devocional muito mal. E as duas coisas não servem. E se você não entendeu o apelo da parábola, eu explico de novo para você. Isso aqui, irmãos, é questão de sobrevivência. Ou você luta com o Senhor em oração e busca Ele diariamente, ou você vai ficar do lado de fora. Porque não pode passar a eternidade com Ele aquele que não quis passar um tempinho com Ele hoje. Entende isso, irmãos? A gente acabou de cantar aqui um hino maravilhoso. Da vida ao melhor. Não é isso, irmãos? A gente quer antecipar o céu todos os dias. E não é isso que acontece quando a gente ora? Quando a gente está no quarto de oração? Quando a gente está buscando o Senhor, lendo a sua palavra, ouvindo a sua voz? Quando a gente está aqui na igreja, não é isso? Mas infelizmente, irmãos, ou a gente não faz, ou a gente faz errado. A gente faz com peso, como obrigação e como todas as outras coisas. A gente não faz porque queremos nos relacionar e queremos buscar intimidade com o nosso Senhor. Se você não comprar um pouquinho de azeite todos os dias no mercado da graça, infelizmente vai chegar naquele grande dia e ele vai dizer, eu não te conheço. Você é um estranho aqui. Você nunca veio. Você achava que ser membro batista era suficiente. Não é isso? Você achava que pregar era suficiente. Eu não disse isso no início, mas eu vou dizer agora. Deixa eu te explicar uma coisa. Meu horário já foi. Mas é Deus que está falando, irmãos. Creia nisso. Eu nunca preguei essa mensagem.
Eu já prego há 20 anos, ininterruptamente. Eu nunca preguei as 10 virgens. É a primeira vez que eu prego. Nunca tinha pregado esse texto. Esse texto é para você. Deus falou comigo em casa e agora está falando para você aqui. Escute o que eu vou te dizer. Templo, som, parede, administração, ofício, cargo, ministério. Tudo isso é candeia. Tudo isso é candeia, irmão. Tudo isso sem óleo, sem preparo pessoal e urgente, intencional, ou seja, sem intimidade com o Senhor, não queima, não brilha e não será suficiente quando chegar aquele grande dia. Entende isso, irmãos? Então, por favor, fale como o apóstolo Paulo falou aos coríntios. Ei, esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser reprovado. Sim, irmãos, a minha missão hoje aqui é abalar todas as suas seguranças. Eu sei que nós temos segurança da nossa salvação em Cristo Jesus, mas não deixe essa segurança virar relaxamento na tua vida. Não pense assim, salvo uma vez, salvo para sempre, deitado na rede, tomando água de coco, como se as coisas fossem naturalmente acontecer. Não é assim que acontece. Se você não buscá-lo diariamente, não bater na porta de bronze todos os dias, não for no mercado da graça todos os dias, você não será reconhecido pelo Senhor naquele grande dia, porque só aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Eu quero terminar, irmãos, orando por 3 grupos que estão aqui dentro. Há 3 grupos de pessoas aqui. Na parábola tem 2, mas aqui há 3. Existem aqueles que estão começando agora. Eu vou orar pela sua vida porque aquele que está começando precisa começar bem. Precisa evitar esses erros, irmãos. Jogar fora tudo aquilo que nos atrapalha e colocar na sua mochila aquilo que realmente importa. Uma medida de oração e leitura da palavra diário, como eu já disse aqui. Não esmorecer nas orações, não faltar os cultos na sua igreja. Porque, irmãos, o culto é sim um enchimento de vasilha, é sim um enchimento de reserva. Então, ei, não esmoreça, não descanse, não durma quando você deveria estar trabalhando. Então, você precisa começar bem. Mas, segundo, eu quero orar por aqueles que estão começando a se apagar. E dentro desse grupo, há 2 grupos, uma subdivisão aqui. Permita fazer isso. Aqueles que estão com a lamparina se apagando, são 2 tipos de pessoas. Aqueles que não perceberam isso ainda. E, infelizmente, se não forem sacudidos, só vão perceber quando chegar à meia-noite. E quando chegar à meia-noite já será tarde demais. Mas, infelizmente, há aqueles entre nós que sabem que a lamparina está se apagando. Sabem onde comprar o óleo. Perceba que quando elas dizem assim, olha, vão comprar, ninguém diz o endereço do mercado. Diz? Porque elas sabiam onde tinha óleo. E, inclusive, aquela hora, você sabe onde buscar, sabe o que tem que fazer, sabe que está xoxo e borocochô, mas não busca o Senhor. Está com sede, mas não vai nas águas vivas beber água. Está com fome, mas não quer buscar o pão da vida. Então eu quero orar por você, que sabe que está se apagando, mas não está fazendo nada. Ou por você que não sabe que está se apagando. Mas em terceiro lugar, eu quero orar por aqueles, irmãos, que já estão lutando há muito tempo. Aqueles que estão, irmãos, nessa vida, nessa jornada, perseverando. Aqueles que ficaram com a palavra do noivo. Agora você vai entender aquela frase inicial. Lembra? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se a gente traduzisse essa frase para o hebraico, seria a mesma frase que eu li. João 14, versículo 3. O nosso noivo, irmãos, foi preparar lugar. E ele disse, se eu for, eu também voltarei. Então nós estamos entre o Kiddushim e o banquete nupcial. Ele selou um contrato, nos comprou com alto preço. Mas ele deixou a promessa, dizendo, olha, eu vou voltar. Não vou dizer o tempo que eu vou retornar, mas saibam disso, eu voltarei. Mas quando eu voltar,
eu vou levar vocês para junto de mim, para todos nós entrarmos na boda do Cordeiro. Amém, irmãos? Então eu quero orar por você também, que está na luta há muito tempo, que tem reserva de azeite, que está enchendo essa vasilha, para que você continue a perseverar, sem esmorecer, até que o nosso noivo volte. Amém? Curve sua cabeça, vamos a Deus em oração.